Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Olá, subversivas, tudo bem? Muita gente ainda entende a moda, o estilo e a imagem pessoal como coisas fúteis que só impõem alguns padrões, em alguns casos, até como alguma coisa que nem merece tanto assim a nossa atenção no dia a dia, né? Exatamente por causa desses preconceitos. Mas a verdade é que entender como a gente quer se expressar através do nosso estilo é uma forma muito legal de compreender ainda mais a nossa identidade e que o jeito que a gente escolhe se vestir está totalmente relacionado à nossa autoestima, aos nossos valores, ao nosso jeito de agir e também à forma como somos percebidas por outras pessoas. Hoje recebemos a consultora de estilo, Roberta Lima, para nos ajudar a expandir nosso olhar para a moda. E por que não para nós mesmas? Seja muito bem-vinda, Roberta! Muito obrigada, meninas. Esse é um tema que, para mim, eu nem sei assim como expressar. É uma coisa que tem muito significado e como a Jana comentou no começo, né? Às vezes as pessoas veem isso como futilidade. Ter a oportunidade de falar que isso não é e dar os motivos e as razões pelos quais é muito legal. Então, eu estou bem contente com o convite. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. É um prazer. Acho que esse é um tema mesmo muito legal para nós mulheres, porque sempre pega, né? Uma mulher que se importa demais com a imagem pessoal é taxada como fútil, tem aquele preconceito de que se a mulher é muito inteligente, ela não é arrumada, não é bonita, se ela é muito bonita, ela não é inteligente, enfim. Mas só para a gente começar, fala um pouco sobre você e sobre o seu trabalho, o que você faz, para a gente poder introduzir o tema. Bom, eu atuo nessa área de imagem e comportamento há um pouco mais de 5 anos. Muito louca a minha vida, assim, porque eu não vim dessa área, sempre fui entusiasta do assunto, mas eu trabalhei por 15 anos na área corporativa. E lá saíram os meus primeiros insights dessa questão de aparência, porque eu percebia que a maneira como eu me apresentava visualmente afetava a forma como os meus gestores direcionavam as atividades, as atribuições que eles iam me dar. Então, ora, eu estava mais à frente para trabalhos que era mais em rodas de conversa, apresentação, reunião, outras vezes era mais trabalhos de bastidores. E aí eu vi isso como estratégia, pensar qual é de fato a área que eu quero atuar e que a minha vestimenta vai me direcionar a essa parte. E eu comecei a estudar essa parte de style, fiz até uma formação de personal style, mas pensando em aplicar em mim. Quando eu saí dessa área, eu vi aí uma oportunidade de falar, bom, já que eu resolvi sair, agora é hora de colocar essa parte que eu acho tão importante, eu ajudar outras pessoas, porque aquilo contribuiu muito no meu trabalho. E aí eu comecei estudando a consultoria de imagem, fiz várias formações e fui estudando áreas correlatas também, né? Como a parte de comportamento, toda essa parte de postura, personalidade, para chegar aí num atendimento personalizado. Porque a moda é para todos, né? O estilo é a nossa forma de ser representada no vestir. Então, o que a gente extrai da moda que faz para uma gama de pessoas e a gente consegue criar o nosso estilo único e autêntico? Bom, vamos começar falando sobre o estilo, né? O que é estilo pessoal? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais sobre para a gente. E também, por que anda tão em alta? A gente está vendo aí, né, nas redes sociais, muita gente falando sobre consultoria de imagem, muita gente falando sobre moda. Então, fala um pouquinho para a gente. Nós temos aí sempre uma percepção das pessoas, né? Quando a gente olha para alguém, a gente faz de forma intuitiva não vamos dizer assim, um julgamento, até porque julgamento é diferente de acusação, mas a gente faz aí um julgamento de que a pessoa é de determinada forma, tem determinado comportamento. E aquela pessoa, a gente pensa, como eu abordo essa pessoa, né? Você, por exemplo, está andando na rua e você pensa, vou pedir uma informação. Eu acho que aquela pessoa vai ser gentil comigo e vai me responder. Aquela eu acho que talvez ela seja gentil, mas ela não saiba. Essa aqui tem cara de brava, nem vou chegar. Então, são essas narrativas que faz com que a gente se expresse sem dizer nenhuma palavra. Então, o estilo é justamente a gente colocar para fora atributos genuínos da nossa personalidade.
Então, não adianta eu me vestir de uma forma que as pessoas me percebam de determinada maneira se aquilo eu não sou. Aquela história de que o pacote, né, tem que corresponder, o presente tem que corresponder à embalagem. Então, tem que estar alinhado. Então, a ideia de trabalhar na consultoria de estilo é alinhar essas questões de personalidade, de forma de ser e representar isso no vestir através do que a gente chama de narrativas visuais. Cara, que legal. Eu acho muito legal que essa questão do estilo tá ficando mais acessível, né? Ainda que, ao meu ver, de fora, pelo que eu vejo no Instagram, né? Dos Reels que aparece, tem muita coisa padronizada e, enfim. Vamos entrar um pouco, eu já ia me adiantar nos assuntos, porque a gente até tem algumas pautas, né? Mas é para ela fluir, mas vou segurar um pouco. É, a moda, ela tá presente, né, no nosso dia a dia, não tem como. A gente precisa se vestir, enfim, para qualquer lugar, para sair de casa. Então, qual que é, além disso, qual que é a importância da moda para nossa rotina, na nossa vida? Como que ela impacta? Os impactos negativos a gente conhece um pouco, mas vamos falar do impacto mais positivo. Os impactos negativos, eles vêm justamente pelo fato da pessoa não se conhecer, porque aí ela faz esse consumo desenfreado de alguma coisa que vai, aí a gente não precisa nem citar os inúmeros impactos que isso pode ter. Agora, pensando nessa questão positiva, é justamente nos entregar as ferramentas que a gente possa se expressar nessa questão visual. Por exemplo, eu lembro que desde pequena minha mãe sempre dizia que quem se cuida é bem cuidado. Então, ela falava assim: quando você for numa consulta médica, a pessoa te percebe bem cuidada, ela vai ter aquele cuidado com você. Só que as pessoas, como vocês trouxeram no começo, às vezes acham que a gente pensar na aparência vai ser uma questão de, se eu não estou bem cuidada, então o médico vai me tratar mal, isso é um preconceito, né? Ele tem que tratar bem todo mundo? Claro que sim, mas muita coisa a gente faz de forma intuitiva. Vamos pensar que a gente vai pegar nosso carro todo sujinho, cheio de poeira, e levar no estacionamento com o manobrista. Se o manobrista, sem querer dar uma raladinha, ele vai falar assim, não vai nem perceber. Agora eu pego o carro, impecável, alinhadinho, o motorista vai manobrar até com cuidado, porque ele vai falar, se acontecer alguma coisa, vai estar na cara que sou eu. Então é isso, a gente tem que pensar que da moda, a gente consegue extrair aí os elementos que a gente consegue usar para valorizar a nossa silhueta, para deixar a gente, isso deixa a gente mais confiante. Qual é a pessoa que não se sente? Não vamos dizer, né? Falar, beleza, não importa. Quem não gosta de se ver mais bonito na sua melhor versão? Qual é a foto que a gente posta? Qual é a foto que a gente sente vontade de postar de uma forma aleatória, sem ter uma razão, simplesmente porque gosta? As bonitas, né? A gente quer tirar a foto da melhor paisagem, a gente quer tirar a foto do melhor pôr do sol. E assim é com a gente. Então, é uma oportunidade de você pensar que tem várias vertentes, de ser uma silhueta bem projetada, de ser uma vestimenta que te abre para competências comunicativas, que faz com que as pessoas se aproximem mais de você, ou uma imagem que mostre uma questão mais arrojada, mais distante, porém com uma credibilidade, que você tem essa ferramenta poderosíssima. Então, tem como taxar isso como futilidade? Talvez é porque a pessoa não se aprofundou aí na questão, na toda a importância que isso abrange. Eu acredito também que a gente tem, por muito tempo, e eu pelo menos via muito isso, a moda como uma coisa do desfile. Então, São Paulo Fashion Week, e aí você olha aquelas roupas que, cara, eu não vou usar isso no dia, então eu não gosto de moda. Ou uma pessoa que usa uma roupa muito diferente da que é o seu estilo, e aí você acha que aquilo é moda. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essas conversas assim, para trazer a moda para a vida real. Porque a moda não é só aquela roupa lá que tá na passarela, é também a roupa que a gente está usando agora, né, Rô? Com toda certeza, isso que você trouxe é muito bacana, porque quando eu estava em alguns ambientes estudando a consultoria de imagem, eu passei por cursos, inclusive, de costureiro, de sentar na máquina e costurar mesmo, para entender o processo da construção da peça. E aí, uma colega, ela falou assim, gente, eu não consigo entender esses desfiles, né? Porque é umas coisas que não dá para a gente usar na rua. De fato, os desfiles, ele vem com uma mensagem muito impactante para ele trazer uma mensagem e que essa mensagem vai ser levada
nas peças. Então, por exemplo, se uma pessoa entrar na passarela toda vestida de lata, sabe? Como se fosse uma lata mesmo, isso vai dizer que vão ter elementos metalizados, mas não que a pessoa vai sair na rua vestida de lata. Então, é para colocar a coisa muito explícita, muito óbvia que vai ser, né? Só que não é todo mundo que tem essas informações e acha que vai sair dessa forma. Outra coisa também, a pessoa pensa que quem tem estilo é só aquela pessoa que se veste muito diferente, muito descolada. E não, na verdade, o nosso estilo é justamente narrar o que nós somos. Mesmo você sendo uma pessoa mais discreta, até porque tem pessoas que elas falam, eu não quero ser assim, eu não quero ser o centro das atenções, mas eu também não quero ser percebida como uma pessoa desleixada, como uma pessoa que não se preocupa com a aparência. Por isso que, de novo, eu volto. Estilo é nossa forma de ser representada no vestir. Se você não tem a sua forma de ser, a sua personalidade super descolada, de que todos te notem, não quer dizer que você não tem estilo de forma alguma. Muito legal. Ai, que legal. Achei muito curioso que você trouxe isso do desfile, porque eu sempre olhava, eu gostava de assistir desfile, eu perdi um pouco esse hábito, mas eu olhava e falava, cara, eu achei isso lindo, só que quem que vai usar isso daí na rua? Eu nunca peguei, assim, o conceito, eu só gostava de assistir e pronto, né? Agora faz muito mais sentido que é o conceito da coleção e não o estilista que às vezes, sei lá, tomou um chá de cogumelo, foi lá fazer e tipo, é isso que vai, né? Exatamente, é exatamente isso. Ai, gente. E eu fiquei pensando também, né, trazendo um outro ponto, até porque a Ká comentou enfim, da questão de como que a gente enxerga a moda e que a moda parecia ser uma coisa muito distante. Eu pensei também de quando eu era criança, que eu tinha muito essa dualidade entre ser bastante vaidosa, assistia America's Next Top Model, assistia desfile, adorava me arrumar, enfim. Mas eu também, como eu era muito próxima à família do meu pai, que é majoritariamente masculina, eu também cresci com aquela visão machista de que, ser mulher e mulher que se arruma demais é fútil. Então, nesse conceito eu era fútil. E que a moda é coisa de mulher, é só pra mulher. Eu tinha muito aquela coisa de, é frescura, estampa de florzinha eu não uso porque é muito feminino, nananã. E isso traz toda essa associação da moda e do se vestir, do estilo com o feminino, com a mulher, já traz uma porrada de preconceito também, né? Já Assunto para afeta, terapia, check. é, afeta a forma como a gente age, a gente se comporta e como os outros enxergam a gente também, né? Que a gente falou, a mulher muito arrumada talvez não seja inteligente, talvez não seja, né? Porque ela é muito bonita. Tem uma brincadeira que eu até devo ter falado isso para a Camila, eu sempre falo para os meus clientes, tem um ditado que fala que não dá para aspirar o canudo e soprar a vela ao mesmo tempo. Você tem que fazer escolhas. Quando a gente escolhe se apresentar bem visualmente, isso claro que vai demandar um tempo. Claro que se você quer ter esse cuidado, você vai ter que separar um horário ali na sua agenda para você se cuidar. Então, o que vem é que a pessoa que tira um horário para fazer isso, ela tá com o horário sobrando, assim, né? Tá fácil para ela. Então, entra como uma futilidade. Imagina, ela poderia estar trabalhando, ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais importante, mas ela tira um horário para toda essa produção, né? Então, daí já começa a vir essa questão do preconceito da pessoa que está bem arrumada. Nossa, mas para fazer qualquer coisa, essa pessoa tem que se arrumar. Aí é que entra, quando é que a oportunidade vai bater na nossa porta? Como a gente se sente melhor quando a gente está bem com aquilo que a gente projeta? Quanto nós podemos ser mais produtivos com isso? A gente estuda toda a nossa parte, nosso intelecto que a gente desenvolve, e a nossa parte externa não tem que acompanhar isso. E não adianta, por mais que as pessoas falem, a pessoa pode não se importar com o que os outros pensem da imagem dela, mas ela não pode impedir que as pessoas façam essas suposições. Isso é impossível. Então, não adianta que não... tem aquele ditado também que diz, contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente traz os fatos, é difícil argumentar. Porque, de fato, se eu pegar e colocar aqui imagens de várias pessoas vestidas, algumas mais bem vestidas e outras nessa imagem de desleixo, e você pegar e falar para qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, qual você vê mais credibilidade? Ela vai falar para aquela mais arrumada. E isso como credibilidade e autoridade, não só no ambiente corporativo, em trabalho, mas em qualquer lugar que você esteja presente, numa discussão que você pode
ter, de repente, em um comércio, de alguma forma como uma pessoa te tratou em um restaurante, ou na sua própria casa, quem tem filhos, como autoridade, como mãe. A gente está se posicionando o tempo todo, e a imagem é ferramenta de posicionamento também, além do nosso intelecto. Até porque eu já ouvi uma pesquisa que fala que a gente demora poucos segundos para ter não é aparência, um julgamento, não sei, da outra Uma pessoa, né? percepção, Uma percepção. exatamente. Há um estudo de Mehrabian, é um estudo até que algumas pessoas interpretam de forma errada, que ele dizia, né, que o pessoal fala que só 7% da atenção das pessoas é de fato como o que a gente fala, e os outros, a maioria é como a gente se comporta, né, e como a gente se apresenta visualmente. Mehrabian dizia que sim, que isso é verdade, porém, até certo ponto se você fala, bom dia, né, Roberta, e eu falar bom dia, e eu falar bom dia, era essa sensação, isso que ele trazia, né? Não necessariamente da nossa forma, do que a gente estava vestindo. Mas foram feitos outros estudos que eles faziam o quê? Eles colocavam imagens de pessoas e colocava por uma fração de segundo para outras pessoas virem aquilo. Depois eu posso até trazer a referência desse estudo para vocês colocarem. E aí, naquela percepção, a pessoa falava, eu acho que essa pessoa é assim, assim, assim. Ah, ok. E aí mudava, trocava as pessoas, e depois eles começaram a deixar mais tempo. Em vez de deixar uma fração de segundo, 2 segundos. E o que acontecia? As pessoas ficavam exaustas naqueles poucos segundos e elas não mudavam o que elas pensaram, né? Então, cada dia mais o ser humano processa isso mais rápido. Ele não voltava atrás, ele continuava tendo aquela percepção das pessoas. Então, assim, aquela história de a primeira impressão é a que fica, eu acredito que não. Mas ela é muito, muito importante, porque nem sempre nós temos uma segunda chance de mostrar que aquela primeira impressão foi errada. Eu digo isso por mim mesma, porque eu já tive impressão de pessoas que depois mudou. Mas vai ter uma segunda oportunidade? Preciso me desgastar para isso, para provar que foi feito né, teve uma percepção errada? É, todo esse conceito, né, é muito interessante porque é isso que você falou. A gente não tem, a gente pode até dizer que não se importa com o que os outros vão pensar, pode até ser que seja verdade, mas não dá para a gente impedir que os outros façam esse pré-julgamento, e tem toda essa questão de oportunidades, né? Porque por bem ou por mal, a nossa sociedade faz esse julgamento pela aparência. E uma coisa que eu sempre trago, são exemplos de outras áreas, porque as pessoas têm esse estereótipo de quando fala de imagem, associar a futilidade, mas em outras coisas não. Então, se você ir num restaurante pedir o mesmo prato de comida, sei lá, vamos pensar no arroz, um prato bem brasileiro, arroz, feijão, bife e batata frita. Você com um prato todo organizado, bonitinho, traz aquele arroz separadinho lá, né, na montanha, o feijão, tudo bonitinho, coloca aquele cheirinho verde em cima, e você pegar aquela comida toda revirada. Talvez tenha sido preparado pela mesma pessoa, é a mesma comida, mas a forma como você apresenta esse prato, na hora de vender, vai ser muito mais atrativo o prato que está organizado. Então, são tantas coisas que a gente vai, que a gente passa em frente a um restaurante e vê aquela fachada bonita, aqueles pratos no cardápio maravilhoso. Você pensa o quê? Deve ser mais caro para comer aqui. Mas por que é mais caro? Porque é bom. Porque E aí porque a imagem, só de lugar ser mais bonito, né? isso, Sim, ela nossa, entra sim. como critério de desempate. Então, vamos pensar numa empresa, por exemplo, e a gente pensar em 2 funcionários que tenham o mesmo potencial de intelecto, que tenham perfis parecidos. Qual vai ser o critério de desempate? Se ele vai vestir a camisa da empresa? Com certeza, o que se apresenta visualmente melhor vai estar aí à frente, se nos outros atributos eles estão ali lado a lado. Sim. E entrando então para o nosso processo, né, de a gente descobrir o nosso próprio estilo. Eu estava pensando, faz umas semanas já, eu quero muito fazer consultoria de estilo, eu estou me organizando aqui para isso. E até algum tempo atrás, eu gostava muito de usar preto. Tipo, teve uma época que meu look era all black, minha referência era Thaís Farage, porque não fica sem graça. E enfim, e eu percebi que sim, eu me sinto muito confortável com preto, só que eu tinha essa tendência de usar mais o preto, e
me apagar um pouco mais nos períodos em que eu estava me sentindo mais insegura, mais desanimada, mais para baixo, mais ansiosa. E eu fui percebendo isso, tanto que eu, pelo menos, né, não sei com vocês, mas eu tenho essa tendência de ficar um pouco mais para baixo no inverno, que os dias estão super fechados. No verão eu já tô mais animada e eu percebi que no verão eu uso mais cor, eu me arrumo mais, eu passo mais maquiagem. Então eu percebi muito essa diferença assim, do quanto e como, principalmente, eu uso o preto quando eu tô mais ansiosa, quando eu quero mesmo chamar menos atenção, ficar mais apagada, eu quero ficar aqui na minha. E só disso, né? Olha como a nossa percepção, o nosso autoconhecimento, essa análise interna já está presente nesse senso de estilo pessoal, né? Que eu achava, não, eu que eu gosto muito de usar preto. Não, eu gosto muito sim, mas eu gosto muito de usar mais preto quando eu estou desanimada. Aí queria que a gente aprofundasse um pouco mais nesse ponto, né, do processo de autodescoberta dentro desse caminho de conhecer o nosso estilo. É isso de desenvolver a habilidade de nos escutar, né? Essa questão de autoconhecimento, a gente às vezes fala, é clichê, mas na verdade tudo na nossa vida é baseado no autoconhecimento. Se você come algum alimento e aquilo te faz mal, você tenta descobrir uma intolerância, você vai fazer o quê? Vai começar a observar os alimentos que te fazem mal, os alimentos que não fazem. Então, tudo é baseado no autoconhecimento. Então, isso de vestir também. Usar preto, qual é a razão que eu gosto de usar? Como você trouxe, eu fiz uma reflexão e eu percebi que é em momentos que eu estou mais introspectiva. A Thaís Farage anda só de preto, mas vamos pensar que o preto muito bem elaborado, muito bem trabalhado, não é por uma falta de opção, é por uma escolha estratégica, representativa, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, se você ama preto, eu não vou tirar o seu preto, eu quero saber por que que você ama, porque simplesmente é fácil, porque algumas pessoas acham que o preto é mais fácil de combinar, que o preto ela nunca vai errar, ou porque ela realmente gosta, ela vê beleza naquilo, as mensagens fazem sentido. Aí a gente fala, então vamos usar esse preto com estratégia. E isso é da gente se conhecer, a gente conseguir trazer. Na nossa vida, nós temos aí diversas facetas. Tanto que quando a pessoa passa na consultoria de estilo, eu tenho que fazer um monte de pergunta para ela, que ela fala assim, por que a Roberta, a Camila sabe disso, está me perguntando isso? O que isso tem a ver com o meu armário? Mas vamos supor que a pessoa vai trabalhar de metrô. Você vai colocar um salto agulha nessa pessoa, por mais que ela ame, né? Aí ela fala assim, eu quero usar um salto fino que eu acho tão elegante, mas ela no meio daquele metrô, correndo o risco de tropeçar, de enfiar o salto em algum lugar, cair, vai acabar sendo deselegante, né? Então é aquilo, a pessoa se torna mãe. Esse foi um caso que aconteceu comigo. Depois da maternidade, eu tive que mudar algumas coisas no meu vestir. Hoje meu filho tem 6 anos, já não é uma questão. Mas quando ele era menor, tem que pegar no colo, tem que carregar isso, carregar aquilo, um monte de coisa. Você vai tendo que ter um direcionamento, uma mudança para aquilo que você veste. E aí a gente tem que entender quais são as facetas que eu quero revelar, que eu quero colocar os holofotes nesse momento, e quais são aquelas que eu quero colocar ali de uma forma mais sutil, dar uma pincelada. E é através, sim, do autoconhecimento que a gente consegue colocar. É claro que é uma coisa que não tem como eu abordar aqui numa roda de conversa dessa forma, mas a gente trabalha na consultoria o que a gente chama de elementos de design, que são os elementos que a gente coloca na nossa indumentária, na nossa aparência, que narram essa mensagem que a gente quer. Então, para poder trabalhar esses elementos, a gente precisa desse autoconhecimento, senão não se sustenta. Se a pessoa não entendeu o porquê das escolhas dela, ela não consegue levar. Por isso que nós não podemos vestir personagens. A gente tem que vestir pessoas reais, o que ela realmente quer colocar em evidência. E só um parênteses, gente, aprendi com a Roberta que preto não é neutro, tá? E aí, quando eu falo isso para as pessoas, elas ficam, que nem a Jana está agora. O que você está falando? Falo, não é, eu aprendi. Para mim sempre foi neutro, a cor básica junto com branco, sabe? Eu posso contar por que preto não é neutro? Por favor, agora fiquei curiosa. Quando a gente fala neutro, o que é neutro? Neutro não é nada. Não afeta o que está ali ao lado. E o preto não. O preto, ele é uma cor... Na verdade, o preto não é cor, mas não vou ficar entrando no termo técnico, tá? Mas vamos falar cor que fica mais fácil o entendimento. Ele dá vida para a cor que está ao lado dele. Então, o que ele faz? Ele coloca o elemento de outra cor em destaque. E aí acaba ficando uma coisa só. Na resultante, a gente não olha tudo.
É claro que a gente é tão acostumado a ver as pessoas usando isso, que é normal usar preto com alguma outra cor, isso é comum. Mas quando a gente insere cor com cor, aí fala, nossa, que interessante aquilo que aquela pessoa está usando, que combinação bacana, porque sai do óbvio. Tanto que quando a gente pensa nos padrinhos de casamento, por exemplo, algum evento, que o homem usa aquele terno, aquele smoking preto, a ideia inicial era que ele se anulasse para dar vida à cor da dama que estava ao lado dele. Vivendo e aprendendo, gente. E eu achei muito legal quando eu fiquei sabendo disso, porque quando eu era adolescente eu tinha mais preto, hoje em dia nem tanto, até gosto, mas, né, como todas as outras cores também. Mas eu achei muito legal, porque é isso, né? A gente, o preto é mais fácil, então a gente vai acaba indo pro preto, né? Então, e eu acho que tudo isso tem muito a ver com autoconhecimento também, de a gente entender, como a Jana falou, o porquê que eu estou usando aquilo, né? O que está me fazendo usar aquilo. E no seu trabalho, Rô, como que é o processo? Eu sei, né? Mas para a galera saber, como que é o processo inicial para ajudar a cliente a se entender, a passar por esse processo de autoconhecimento dentro do estilo? Bom, primeiro é de fato trazer essa parte de muitas coisas as pessoas já fazem de forma inconsciente. Ela faz, ela gosta de alguma razão, mas ela nunca se questionou por que ela faz aquilo. Então, no começo da consultoria, a gente tem que se questionar por que você gosta disso. E aí a pessoa começa a falar, nossa, olha, eu nunca tinha me perguntado, que curioso. E aí é que a gente começa a entender os porquês e traçar essa estratégia de imagem. Então, entender do cotidiano é importantíssimo, né? A gente entender como é o nosso dia a dia, se aquilo vai funcionar para a gente nas tarefas que você faz, né? Até eu falo assim, não caia no golpe do blazer, né? Porque muita gente fala, blazer é uma peça que maravilhosa, que todo mundo tem que ter. É maravilhosa mesmo, ela combina com muitos biótipos, eu adoro, tem blazer para todos os estilos, todos os corpos, mas na rotina daquela pessoa, no dia a dia, né? Aquela peça vai funcionar? O que essa pessoa executa no dia a dia dela, no trabalho dela, na rotina? Então, tudo isso a gente tem que trazer, traçar como é a vida dessa pessoa de fato. E depois entender o conceito de belo daquela pessoa. Porque uma coisa pode ser bonita para mim, mas não pode ser bonita para outra. Isso não significa que a outra pessoa ache feio aquilo, mas que para ela aquilo não entra. Ela fala, para mim não é. É uma coisa que eu vejo, mas não entra no meu conceito de bela. Eu não faria essa escolha para mim. Por isso que algumas pessoas gostam de coisas mais coloridas, outras de coisas mais neutras. Tudo é assim. Na decoração da nossa casa, a gente não vê lá fazer as escolhas da cor das almofadas, da cor dos quadros, os modelos, os estilos mais abstratos ou não. Então, é entender o nosso conceito de belo, entender questões funcionais. Por que eu gosto de uma calça com bolso? É simplesmente pelo detalhe, de ter um detalhe diferenciado na calça, ou é porque eu gosto de guardar coisa lá dentro, porque eu não quero carregar bolsa, né? Então, tem questões funcionais também que a gente tem que pensar no nosso vestir. Questões também, por exemplo, vamos pensar, a pessoa tem alguma questão de saúde que ela pode ou não pode usar determinada coisa. Crenças, tanto crenças de comportamento como crenças religiosas também, que vai ter algumas coisas que as pessoas vão vestir ou não. Então, é muita coisa envolvida. Então, a gente tem que traçar tudo isso e descobrir essa parte de personalidade. Qual das minhas facetas, qual que eu quero revelar agora? Para a gente aí sim entender quais são os elementos que a gente vai colocar na vestimenta, na aparência dessa pessoa para narrar o que ela quer nesse momento. Uma coisa interessante quando eu fiz, né, é que esse autoconhecimento e andando junto com a moda tá muito presente, porque tem várias coisas. Eu lembro que você me falava, não, isso é só cor. E aí você falava, tá mais natural. Por quê? Porque inconscientemente você já reparou que aquilo funciona para você. Então, a gente acha que a moda não tá no nosso dia a dia, mas tá, né? Presente sempre no nosso dia a dia e nessas escolhas que às vezes são muito inconscientes, né, Rô? Sim, presente o tempo todo. Como eu disse, até as pessoas que podem dizer que não se importam, elas não têm noção de como a moda está presente. Até porque, se a gente for pensar no próprio. Gente, vamos no shopping. O que mais tem no shopping? Loja de roupa, de acessórios, são essas coisas que a maioria dos produtos vendidos no shopping são para nossa aparência.
ou para o autocuidado mesmo, porque quando a gente fala de imagem, é claro que a gente foca muito em roupa, acessórios, mas também o cuidado com unhas, cabelo, pele, tudo isso faz parte da nossa imagem. Então a gente pensa quanto isso daí gera, sabe? Na indústria, no comércio, na prestação de serviços, pensando, por exemplo, em outros profissionais que prestam serviços, como cabeleireiros, manicures, maquiadores. Então, né, desde sempre é assim, não tem como a gente negar que a moda é importante. A pessoa talvez não tenha essa consciência. Hoje a gente tem essa oportunidade aí de bater papo e trazer para a pessoa entender isso como um outro viés. Eu já tive clientes, inclusive, que chegaram falando justamente isso. Olha, para mim a aparência nunca importou, mas eu percebi que eu estou ficando para trás, né? Estou tendo outros insights. E é muito legal porque hoje eu tenho uma diversidade muito grande de clientes, tanto mulheres, homens, empresas de várias idades, de personalidades totalmente diferentes. E aí você vê como é bacana pessoas tão diferentes, mas que buscam aí colocar o que elas têm de melhor através da aparência. Eu acho curioso, você estava falando, eu fui lembrando de algumas, enfim, pessoas com quem eu conheço, com quem eu convivo, né, principalmente mulheres, que trazem essa fala de não, porque eu não me importo com moda, ai, porque moda é só tendência, enfim, todo esse discurso, né? Mas essas mesmas pessoas não deixam de, tipo, ir no cabeleireiro tingir para não ficar aparecendo a raiz, ou dar uma hidratada no cabelo porque ele tá ressecado, ir na manicure, mesmo que não pinte a unha da mão e a unha do pé tá sempre lá bonitinha, a depilação tá em dia. Então, assim, é essa caracterização da moda, da aparência só com a roupa, né? Porque com todo o resto, o skincare tá em dia. Os produtinhos estão lá, né, bonitinhos. Mas só a roupa e com a combinação com acessórios, maquiagens, enfim, que é visto como algo problemático, né? Como algo, é fútil. Mas todo o resto que ela tá fazendo para manter a autoimagem, para se sentir bonita, porque assim, eu vou generalizar, mas toda mulher que eu conheço fala isso, né? Não, gente, eu preciso ir no cabeleireiro porque fazem meses que eu não vou, meu cabelo tá péssimo. Quando a gente sai de um relacionamento, vai fazer uma mudança muito Vai logo no cabelo. eu vou coisar meu cabelo, eu vou cortar, eu vou tingir, eu vou fazer alguma coisa. A gente tem essa preocupação com a aparência, a gente quer se sentir mais a gente mesma, né? Mas quando fala da roupa, seja, acho que talvez com essa ideia, além da futilidade, que talvez seja muito caro, de que eu vou no shopping e vou gastar uma fortuna, de que eu vou ter que comprar tudo. Eu lembro, eu escutava muito isso da minha mãe. Toda vez que eu queria comprar, sei lá, um tênis que estava na moda, que eu gostava, um tipo de roupa, não sei o quê, ela falava, vai, mas você vai gastar o seu dinheiro com isso agora e ano que vem você não vai mais poder usar, porque não vai mais estar na moda. E eu nunca me importei nisso com isso, porque eu falei, meu, se eu quero usar, né? Tudo bem. Então a gente tem muito desses preconceitos, né? De com a roupa eu não me importo, não é com a minha aparência, pode ser, mas é com a roupa. E é muito engraçado, porque assim, as pessoas pensam na roupa só no quesito de cobrir o corpo, né? O pudor. Eu não posso andar pelado na rua, então isso já é uma coisa que não adianta, eu vou usar roupa e pronto. Mas ninguém coloca. Você pega na continha da família, né? Ai, vai começar o ano, chega IPVA, IPTU e não sei o quê, e um monte de conta, e seguro do carro, e não sei o... Ninguém coloca lá no orçamento que você tem que gastar X dinheiro com roupa. Então a pessoa tem o quê? Que roupa, quando eu vou comprar roupa, é só um agrado, é só um presente. A pessoa fala assim: eu mereço comprar uma roupinha, porque eu trabalhei tanto. Aí a gente pega aquela quirelinha que sobrou do salário para ela comprar uma roupa para a gente se sentir feliz. Sempre nessa questão de como se eu estivesse fazendo alguma coisa que não é necessário, estou me presenteando. A gente tem esse costume de achar que todas as vezes que nós compramos uma roupa, a gente está se presenteando de alguma coisa. A gente não coloca isso no nosso orçamento e a gente não vê que isso faz parte da forma como, por exemplo, eu me alimento, eu preciso comprar comida, eu preciso me vestir e o que eu visto conta sobre mim, narra sobre mim. É além de cobrir o meu corpo, são narrativas visuais. E aí, quando a pessoa começa a entender isso, é que ela vai tendo essa virada de chave, mas é muito comum. Muito comum, tanto que as pessoas, inclusive, se presenteiam umas às outras com roupas, né? Quando alguém faz aniversário, a gente costuma, se você tem uma intimidade com a pessoa, falar, essa roupa é a cara de fulano, né? E dar alguma coisa desse tipo como presente.
Então, ninguém coloca lá no orçamento que comprar roupa é importante. E até essas outras coisas que a gente faz em relação à imagem, como cabelo, unha, é sempre assim. Se você tem que cortar gasto, vai cortar o gasto aonde? Da manicure, do cabeleireiro. Você sempre vai cortar, porque, de novo, vai colocar como aquilo não é prioridade, né? Algumas pessoas, por exemplo, como a Jana comentou, né, da raiz crescer, elas querem deixar o cabelo branco natural, mas elas sabem que naquele processo que é difícil, que vai saindo, o cabelo fica daquelas duas cores, que é um processo até finalizar difícil, ela quer manter o cabelo mais escovado, mais hidratado, para camuflar aquele efeito de duas cores que vai acontecendo. Mas aquilo é visto de novo, né? Se eu tiver que cortar gastos, eu vou cortar, eu vou tirar isso. Nossa, eu tô Isso aqui, nossa, porque me conectei muito também com a infância, adolescência. Primeiro porque a infância tinha muito isso de ganhar roupa, né? Receber roupa de outras pessoas. A minha família é muito grande, então era uma trocação de roupa que vocês não têm ideia. Pega a roupa de um, pega a roupa do outro. E aí, depois da adolescência, eu percebi agora, né, que eu tô falando, mas assim, na adolescência, o que eu fazia? Ah, eu ia sair para uma festa, aí eu comprava uma roupa, porque aquela roupa era para festa, era uma roupa especial. Aí eu esperava chegar a festa para usar, a Jana tá rindo, para usar a roupa. Antes eu não podia, porque aquela roupa era para festa, né? Aí depois ela ia para o dia a dia. Mas assim, era um evento, entendeu? Eu ia comprar a roupa porque tinha uma festa. Mas não porque a roupa era importante, mas eu tinha uma festa para ir e eu tinha que estar bonita. Então, Ai, era um processo que acontecia muito aqui. não, você descreveu a minha infância, assim. Eu lembro, chegava nos almoços de domingo na casa da minha avó materna, que aí a família é só mulher. Chegava a tia, tipo, com um sacão preto enorme, cheio, lotado. Falava, gente, fiz uma limpa no meu armário. Vê aí o que que vocês querem, o resto eu vou dar embora. E aí era todo mundo na sala, falando, não, peraí, eu vou lá em cima para provar. E às vezes eu olhava e falava, eu nem gostei tanto assim, mas já tá aí, né? Então eu vou pegar, por que não? E tinha muito isso. Chegava, tipo, fim de ano, eu tinha que comprar, ou meus pais compravam para mim, uma roupa para o Natal e para o Ano Novo. E era roupa, e assim, só quando ela ficasse um pouco mais velha, que aí passava para roupa do dia a dia. E aí a roupa do dia a dia vai ficando mais velha, vai para a categoria roupa de ficar em casa. Que eu tenho a minha gaveta de roupa de ficar em casa até hoje, gente. Tá tudo ferrado. Mas é roupa de ficar em casa. E a roupa de ficar em casa efetualmente vira pano de chão, né? Porque reutiliza todo o processo. Mas, ai, cara, eu ri porque era muito isso. Vai ter uma puta festa pra você comprar uma roupa nova. Não, uma porque crença de que a roupa precisa ser comprada para determinado evento, né? é. Então, não porque você precisa de fato que a roupa é importante, você tem que colocar ela lá nos seus custos, nos seus gastos. As pessoas, elas fazem planilha para mil coisas, né? Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu tenho que me programar para isso, mas ninguém coloca lá no orçamento o dinheirinho da roupa. Mas posso garantir que, mesmo não colocando no orçamento, todo mundo acaba comprando, porque a pessoa quer se presentear, porque ela se sente bem usando uma roupa mais bonita. E como que a gente melhora esse cenário através do autoconhecimento? Como a Jana trouxe, a minha mãe dizia que eu ia comprar, daqui um ano ia cair da moda. É aí que a gente, no autoconhecimento, não cai nas armadilhas da moda. Tem várias coisas agora, e aí eu consigo, com o meu autoconhecimento, entendendo que eu sou, entendendo minha forma de ser, entendendo que eu tenho que pensar na minha rotina, no meu dia a dia, para adquirir alguma coisa, que vale a pena eu adquirir essa peça? Ela vai funcionar com outras que eu tenho no meu armário? Ela vai entrar bem na minha rotina? Daqui a um tempo, eu vou continuar usando? Ah, não, essa peça não faz o menor sentido, eu não vou usar simplesmente porque está na moda, tem outros elementos. Porque às vezes a pessoa pensa que se ela não adquirir uma peça que está na moda, ela está desatualizada, descolada, né? Mas se a moda não está te agradando nesse momento, sempre terão itens atemporais que você vai conseguir usar até algo da moda te fisgar e aí sim você fazer essa aquisição. Tem pessoas que de fato elas falam, eu tive clientes assim, Roberta, gosto de estar na moda, se sai alguma coisa nova, eu já quero inserir, seja uma tendência de cor, seja uma tendência de um salto de sapato, uma padronagem, eu quero inserir isso. Mas é da pessoa, ela passou por um processo de autoconhecimento que ela sabe que aquilo é importante para ela, né? Então, aí, as outras pessoas que não levam tanta essa importância, elas não vão entrar como vítima nessas armadilhas. A moda, muitas vezes, ela coloca alguma coisa
que a gente acaba gostando do nada, porque você vê tanta repetição daquilo na loja que você fala, olha, logo que saiu, eu não gostava, mas eu tô vendo tanto. E aí o que a gente começa a ver como a maneira como a pessoa usa. E aí você fala, nossa, tal pessoa usando, eu não curti, mas aquela ali fez uma combinação que ficou legal. Assim eu usaria, então eu vou comprar uma peça e vou usar daquela forma. Isso é o autoconhecimento, é você olhar, né? E você falar assim, vou conseguir usar isso porque eu uso dessa forma, porque eu conheço meu estilo, porque eu sei que funciona para mim. Agora, não adianta, isso aqui não entra, eu não usaria de forma alguma, não vou usar só porque está na moda. Então, isso aí entra, claro, isso, essa questão do autoconhecimento, sempre. E só usando como exemplo, essa coisa da doação e tal, que eu e a Jana estávamos falando, eu sempre recebi, até assim, há pouco tempo, não, essa casa tá servindo, você quer? E eu sempre falava que sim, sem pensar se eu queria realmente. E aí depois da consultoria, não estou fazendo merchan aqui, gente, é sério. Eu comecei, eu acho que muito nesse processo de autoconhecimento, de reparar essa questão do estilo e tal, eu comecei a questionar por que eu estou recebendo essas roupas, né? Por que eu não posso falar não? Que aí entra em outro rolê, tá vendo? É muito interligado, né? Por que eu não posso falar não para essa roupa? O que essa roupa tem a ver comigo? E aí eu comecei a entender, não faz sentido para mim, então eu não vou usar e eu vou falar que eu não quero. Então eu acho que até nisso, assim, a gente é um pouco, como a Jana falou, né, desde o começo. Acho que como a gente vê como uma coisa muito fútil, daqui que eu uso, daqui que eu uso, sem questionar se aquilo faz sentido. Eu acho que é um ponto importante também dentro do que a gente está falando, né? Isso que você trouxe, Camila, é muito importante em relação a essas peças que a gente ganha. Muitas vezes eu atendi clientes, isso aconteceu inclusive há 2 semanas, de fazer ali uma triagem de armário e a cliente pegar uma blusa e falar assim, nunca usei, é porque essa blusa estava lá no guarda-roupa da minha irmã e ela falou que não queria mais, aí eu peguei e falei, você quer para você? Então a gente, nessa mesma coisa de não colocar no nosso orçamento que a gente precisa de roupa, de ser um presente, então a gente acaba aceitando, porque fala assim, é roupa, eu vou aceitar, tá sendo de graça, né? Vou... Mas a pessoa não faz nenhuma análise daquilo. Meu, realmente faz sentido? Eu vou usar isso daqui, eu tô aceitando só simplesmente porque tá de graça. E às vezes a pessoa usa, não tem nada a ver com ela não consegue ser representada ali, sabe? E aquilo acaba criando uma barreira, porque se a pessoa, quando não tem o autoconhecimento, acaba comprando, sendo influenciada simplesmente por comprar ou pela moda, quem dirá que tá ganhando, né? Eu até falo que muita gente adquire muita peça que não é do estilo dela só porque estava na promoção. E aí eu falo, se essa peça estivesse no preço original, né? Eu comprei esse blazer aqui que estava R$ 100. Qual que era o preço dele? Era 400. Se fosse 400, você compraria? Não. Então, só porque estava na promoção, porque sentiu que era uma oportunidade, porque faltou autoconhecimento. Porque às vezes pagou apenas 100, mas não usa. Foi R$ 100 desperdiçado, que poderia ter sido pago numa blusinha que não é tão elaborada quanto um blazer, mas que você usaria muito. Tô dando um exemplo assim, bem, né, aleatório, mas só para entender o sentido da coisa. Tem um ponto que você trouxe, que é a questão das roupas de presente. E aí eu não vou nem pegar esse ponto, né, que eu e a Cássio estava falando do presente que a tia não quer mais, enfim, mas tipo presente de Natal, de aniversário, enfim. Eu, por quase minha vida inteira, ficava, tipo, eu recebia roupas, tinha gente que não me conhecia tanto assim. Então, por exemplo, uma cor que eu quase nunca tive no meu armário era rosa. E eu ia lá e a pessoa ia lá e me dava uma blusa rosa com babadinho, que não tinha nada a ver comigo, e eu deixava ela lá, porque eu falava, meu, vou dar embora, né? Eu ganhei de presente, a pessoa me deu e tal. E de uns anos pra cá, eu comecei a pensar, falei, meu, tá bom, por mais que a roupa serviu, que eu ganhei de presente, eu vou lá na loja trocar, se for possível, porque eu não gostei. Não é o meu estilo, não tem nada a ver comigo. Eu lembro que numa dessas, o meu ex, ele comentou uma vez, falou, nossa, mas que chato, né? Por que que você vai trocar? A pessoa te deu, ela achou que combinava com você, ela achou que ia ficar tão bem em você. Isso Eu falei, combina. tá. Falei, então, tá, ela achou, pois ela achou errado. Eu prefiro ir lá trocar por uma peça que realmente tem a ver comigo, que eu vou usar, do que pegar o presente dela, colocar na minha gaveta e largar lá. Ou dar embora sem nem isso, sabe? Sem nem deixar ele lá, olhando e Que falando, gente, que coisa muitas feia. vezes a gente não estuda o contexto.
o né? contexto, né? Então, não é exatamente o que você fala, mas como se fala. Vamos pensar quem está presenteando, né? Ela teve uma intenção muito carinhosa, muito gentil de te presentear com aquela peça. Você não gostou tanto. Você não vai falar assim para ela, nossa, odiei, nossa, onde ela estava com a cabeça, isso aqui não combina comigo, né? E colocar lá, ela nunca vai ver você usando. Agora, você pegar tem até, as pessoas até colocam o selo de troca, tem questão de troca de tamanho também, às vezes simplesmente a peça não serviu o tamanho, você tem que trocar por um número diferente. E você falar para a pessoa, olha, aquela peça eu precisei trocar, mas peguei uma aqui maravilhosa, queria te agradecer, porque já estou pensando nas combinações que eu vou fazer com ela. Nossa, vai ser super bacana, eu vou até compartilhar com você quando eu usar. Você acha que a pessoa vai receber mal isso? De Não forma vai. alguma, não vai. É como se fala, você não vai deixar ali uma peça parada, que de repente a peça fica parada com a etiqueta, você não troca, aí você tenta dar essa peça para outra pessoa, essa pessoa recebe a peça e às vezes essa pessoa também não vai usar, ela só usa porque ela ganhou, e vem aquele círculo e a peça fica para sempre encostada. Até chegar uma hora que, sei lá, o que vai acontecer com ela, ela vai para uma sacola de doação aleatória que a gente não É. sabe o que vai acontecer, isso nem realmente é uma peça que vale a pena ser doada, né? Porque a gente pensa, geralmente as pessoas que precisam das nossas peças, ela vai precisar de um agasalho quentinho, né? Ela vai precisar de um conforto, ela não vai precisar de um blazer, né? Então, assim, a gente tem que estudar o contexto. E aí, falando um pouco sobre compras, né? Já que a gente já puxou esse assunto, né? Que a gente vai no shopping, compra roupa e tal. Tem muita questão, muitas pessoas que fazem compras por impulso, né? Principalmente de roupa. Então, Quem como que nunca, você... né? Oi? Quem Quem nunca? nunca? Quem nunca? Voltou com Chegou, uma blusinha. passou o cartão e falou, nossa, o que que eu fiz da minha vida? Mas assim, como que é isso no seu trabalho? Assim, você vê provavelmente tem muitas clientes, né, que passam, que você percebe que tem esse hábito, digamos assim. E aí, como que isso passa por criar um estilo? Porque eu acho que as coisas se confundem um pouco, né? Porque você está comprando não porque você está pensando qual é o seu estilo, você está comprando para aliviar alguma coisa, né? Essa parte de compras, ela dá pano para manga, porque tem a pessoa que compra muito e consome, tem a pessoa que compra porque comprar é prazeroso, e aí a gente entra de novo naquela história, né? Ninguém coloca as compras no orçamento, mas ela compra porque aquilo causa um prazer. E como ela compra por prazer, ela não se programa e às vezes ela compra errado. Né? Tem aquelas pessoas que já pensam mais para comprar, que são até super econômicas, que falam, eu vou gastar meu dinheiro com isso, né? Que é o caso da mãe da Jana, falou, pensa bem. Então, nessa questão, é claro que vai entrar aí uma parte muito pessoal da pessoa, uma questão de personalidade, uma questão de orçamento. Mas, gente, é muito, muito comum pessoas se endividarem com cartão de crédito comprando roupas. É muito, muito, muito comum, porque é uma válvula de escape. A pessoa fala, me dá um prazer, eu vou comprar e pronto. Aí depois, quando chega a fatura, vem aquele, né, aquele peso na consciência. Tem até algumas pessoas que falam, façam o teste. Quando você quiser muito comprar, você espera até o dia seguinte. Pouquíssimas pessoas voltam. E pensando nessa compra quando você sabe que vai apertar o seu orçamento para adquirir, né? Então, o primeiro passo, quando a gente fala em compra dentro da consultoria de imagem, é olhar para o próprio armário e ver o que realmente falta. Nossa, eu tenho tantas peças aqui paradas e eu tô doida para adquirir aquela. Por que essas peças estão paradas? É porque essas peças não combinam com as outras? É uma hora de você estruturar seu armário, né? E outra coisa também que a gente tem que levar muito em consideração nas compras é essa parte de... Ai, meninas, espera que agora eu perdi a linha de raciocínio. Eu queria muito falar de uma coisa de compras. Peraí, deixa eu voltar. Nossa, tinha um assunto que estava tão... Até anotar aqui. Tava falando da compra por impulso, de esperar no dia seguinte, que tem gente que se endivida, desentender e reestruturar o Sim, armário. isso. E a pessoa ela vai comprando tanto que chega uma hora que o armário está tão cheio que ela não consegue ver o que tem ali dentro. Então ela só usa as mesmas. Quantas pessoas, né? Muitas clientes eu recebi com isso. Roberto, eu tenho bastante roupa, eu considero a quantidade do meu armário significativa, mas eu só uso as mesmas peças. E aí tem um monte de coisa escondida atrás do armário, porque ela não tem espaço físico. Então ela compra tanto por prazer
que ela esquece de analisar que as compras também precisam comportar nosso espaço físico. Se a gente não tiver isso, aí o armário vira uma bagunça e você acaba não conseguindo usar porque você não visualiza. O que não é visto não é lembrado, tem aquele ditado, né? Se a roupa não é vista, ela não é lembrada. E a pessoa pega sempre ali as primeiras peças da gaveta, do cabide. E aí o que acontece? Muita roupa fica tudo amarrotado, aí começa a dar preguiça de passar, porque amassou toda a roupa. Ah, então eu vou pegar essa daqui que não amassa, que é mais fácil, usa sempre as mesmas. Você vê que quando a gente vai comprar o tanto de coisa que a gente tem que pensar, você não gosta de passar roupa, por que que você vai comprar uma roupa que você sabe que tem que passar? Procure tecidos que não amassem tanto, né? Se você é uma pessoa estabanada, né, sem querer vive derrubando as coisas, vai comprar roupa clarinha, que suja fácil, que aparece, né? Tudo suja, mas uns aparecem mais. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração nessa questão do consumo. Nosso orçamento, pensar se realmente aquela compra vale a pena, se eu não estou comprando só porque está em promoção, se eu tenho espaço físico para aquilo. E claro que sim, gente, eu falo, podem exercer a licença de comprar uma roupa maravilhosa que você sabe que você não vai usar direto, que não versatiliza com tudo. Porque a gente também tem esse direito. Eu tenho aquela minha peça que eu comprei, eu falo, sei que eu não vou conseguir fazer 5 looks com essa peça, mas eu amei demais e as poucas vezes que eu a usar, eu vou me sentir super feliz e representada e eu quero essa peça ali no meu arsenal. Mas você tem que ter isso como consciência. Eu estou comprando essa peça consciente de que eu não vou versatilizar tanto, mas eu quero. É essa questão da consciência, né? Uma coisa que eu percebo que eu já fiz muitas vezes nessa de comprar por impulso é exatamente isso. Ah, eu tô me vestindo muito igual. Tô sempre jeans, uma camiseta, uma coisinha básica e tal. Eu quero comprar uma peça diferente para eu mudar um pouco meu estilo. E aí eu vou para uma peça completamente diferente do que eu costumo usar. Eu tenho meio que essa regra assim de que, cara, eu só posso comprar se eu amar o jeito que ela ficou em mim. Sabe? Se eu olhar e falar, cara, ficou lindo. E eu tenho uma aí até hoje que eu olho só para me dar vergonha, que é para eu me lembrar de não fazer isso de novo. Que quando eu provei, eu falei, cara, que peça maravilhosa. Ela é confortável, ela é bonita, ela tem umas estampas, mas não é tão assim chamativo. Vou comprar, tava barata, tava em promoção, vou comprar, né? Nunca usei. Nunca, nunca, nenhuma vez, porque aí chega na hora de usar, é um body, e aí ele fica subindo, mesmo que eu prenda, não deu certo, e não tem a ver comigo no dia a dia. Ficou bonita no provador, eu olhei e falei, cara, beleza, a cor combina comigo, ficou bonita, mas não tem o meu estilo no dia a dia. E aí puxa aquilo que você falou, né, que eu posso achar lindo no outro, mas eu não vou usar. E aí eu Isso, fui lá e sim. comprei. Eu sempre falo para os meus clientes, eu pergunto isso, quais são as suas prioridades no vestir? E eu dou algumas opções ali, né? Então, que tipos de prioridades seriam? Por exemplo, prioritariamente minha peça precisa ter bom acabamento, ser bem feita. Prioritariamente minha peça precisa vestir bem minha silhueta. Prioritariamente minha peça precisa ser confortável. Então, tem várias coisas. Então, tem pessoas, por exemplo, eu já tenho de clientes que falam assim, eu prefiro se eu tiver que escolher um sapato ultra confortável, mas que não seja tão bonito, agora um que eu acho lindo e que me dê um certo incômodo, não que a pessoa vai andar com o sapato machucando o pé, mas que não seja tão confortável quanto o outro, ela vai preferir esse no conceito de belo. Outras falam, jamais, eu quero um sapato super confortável, que eu não sinta como se eu estivesse usando nada. Então, são prioridades diferentes. Então, quando você fala, o body fica ali incomodando, fica pegando. Se é uma pessoa que tem um incômodo com certas coisas que ficam pegando no corpo dela, que se incomoda com determinados tipos de tecido, eu já vi gente falar assim: ah, não sei, eu não consigo usar meia calça porque a meia calça me pega muito. Eu sinto que eu tô presa e eu gosto de coisas que me dão liberdade. Então, essas coisas que a gente tem que olhar, porque quando fala assim, eu quero um item diferente, o que que você faz? Totalmente oposto ao que você usa, mas você não pensa nessas prioridades. É claro que quando você faz uma lista, nem sempre você vai encontrar uma peça que cumpra todos esses requisitos, mas pelo menos algum deles tem que seguir, senão você realmente vai deixar essa peça encostada. Rô, nosso estilo muda com o tempo? Isso é uma pergunta muito comum, né? Todo mundo faz. Estilo é a essência. Ele muda sim. A nossa essência não vai mudar, mas o que muda são as facetas que eu revelo através desse estilo. E eu falo por mim mesma, né? Se você olhar a Roberta lá de trás,
eu tinha uma faceta que ela existe hoje, mas que eu colocava muito mais em evidência. Com coisas que foram acontecendo na minha vida e foram gerando outras prioridades, eu fui colocando outros holofotes aí no meu estilo. Então, você olha, você vê sim uma diferença, uma mudança, mas você vê uma essência parecida. O que muda é a quantidade, né? Como você tempera esse estilo. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também no estilo é muito a semântica das palavras, né? A gente tem aí os 7 estilos universais, que são maravilhosos, é uma forma de organizar a ideia, mas a pessoa acha que se ela encontrar uma blusa com uma florzinha e uma rendinha no guarda-roupa, é porque a cliente, a pessoa, ele tem um estilo romântico. Ou a própria pessoa estudando, vendo ali informações de fontes que ela acompanha, ela pensa, tal pessoa falou que a renda, assim, né, dessa forma, do estilo romântico, eu sou romântica. E às vezes é uma pecinha aleatória que a pessoa comprou ali, como a gente falou, porque estava em promoção, ou porque ela ganhou, ou porque simplesmente ela achou que aquela blusinha vestiu bem, ela nem se ligou que tinha florzinha, babadinho, ela pensou em outra coisa, né? Então a gente tem que entender essa questão de estilo, de novo, como autoconhecimento, os porquês da nossa escolha, para entender quais são as facetas que eu vou revelar. Obviamente que elementos que a gente coloca trazem sim mais arrojo. Dá para comparar, por exemplo, um coturno tratorado com uma sapatilha clássica? São mensagens totalmente distintas. Mas essa pessoa pode sim ter o arrojo de quem usa o coturno e a suavidade de quem usa a sapatilha. Qual é o holofote que ela quer colocar nesse momento? Aonde ela quer colocar a suavidade, aonde ela quer colocar um pouco mais de impacto, de feminilidade, de criatividade. Muito se fala também estilo elegante. Se a gente for ler na semântica, o que é elegante, né? Aí vai lá nos estilos catalogados, a pessoa elegante toda socialzinha, né? E, na verdade, o que o cliente quer quando ela fala elegante é sentir estar bem alinhada, mas com os elementos que ela gosta. Elegante de jeans, elegante de, né? Outra coisa, não estar elegante não é sinônimo de deselegância. De Existem desleixo, né? Isso, existem outros atributos muito importantes. Dinamismo, criatividade, arrojo. Todos esses são outros elementos que a gente consegue transmitir através da nossa imagem, que nem sempre vai andar ali junto com o elegante, mas não quer dizer que você esteja deselegante. E eu acho que quando a gente busca, quando está começando, né, nessa busca por, deixa eu ver qual que é o meu estilo e tal, melhorando, querendo melhorar as roupas e a maneira como você se veste e tal, eu acho que o estilo pode atrapalhar, pelo menos me atrapalhou, esses 7 modelos que você falou. Porque eu acho que até comentei com você quando eu fui te chamar. Quando eu falei, não, eu quero olhar mais para isso. Tá, mas eu não sei qual que é o meu estilo, porque a gente já tem na nossa cabeça que a gente precisa achar um estilo. Encontrar um daqueles catalogados e falar, qual desse eu me encaixo? Aí eu entrei no Pinterest. Aí eu falei, tá, romântica. Não, gente, mas é muito babado. Sexy. Não, mas é muito sexy. Não, uma coisa mais, não, tipo assim, urbano. Não, eu gostei, mas nem tanto. Então, eu me vi totalmente perdida. Eu falei, cara, eu não me encaixo em nenhuma dessas. E eu me lembro que quando a Camila me abordou, você falou assim, sabe o que é? Eu tô querendo contratar uma consultoria de imagem, mas eu tô com medo de pegarem e colocar aquele uniforme ali, né? Em mim, uma daquelas coisas, porque eu não me vi exatamente em nenhum desses. Então, assim, aquilo são pequenas referências, o que eu vou extrair dali em sutilezas, né? O que é fundamental ali? E criar um estilo único e autêntico. Eu me lembro de uma professora que eu tinha que ela falava assim, sabe como chama meu estilo? Meu estilo chama Mendiga Chique. Eu dei esse nome para o meu estilo, sabe por quê? Porque eu adoro aquele monte de pano meio rasgado, assimétrico um por cima do outro, só que eu só uso seda. Você entendeu? Era tecidos nobres, tecidos de qualidade, mas aquela coisa toda rasgada, largada. Ela falou, você é a mendiga chique. Então é isso, gente. É igual cartela de cor, né? Quando você tem ali, você tem 12 cartelas de cores de coloração para quem faz o teste. Nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Vamos pensar que cada pessoa vai extrair dentro daquela cartela uma forma de usar as cores diferentes da outra. Uma vai querer pegar aquela cor daquelas cartelas e fazer combinações mais coloridas, outras vai querer usar mais os neutros da cartela, uma vai querer usar as mais claras, outras mais escuras. Outra vai querer pegar essas cores que ficam melhor e misturar com uma cor de uma cartela que não é a dela, e vai escolher uma cartela totalmente diferente para fazer essa mescla. Então é isso, estilo é único e autêntico. Esses estilos catalogados, eles funcionam sim para organizar ideias, não para colocar ninguém ali dentro.
Acho muito importante trazer esse ponto, porque eu vinha há um tempo pensando, né, acompanhando pessoas no Instagram sobre consultoria de estilo, imagem pessoal e tal, e provavelmente por conta das profissionais que eu segui, eu fiquei com a impressão de que o processo da consultoria de estilo era uma coisa muito, muito, muito encaixotada. Porque eu via as duas lá que eu seguia que falavam, meu, mas você tem 5 peças de roupa que são parecidas, 5 peças de blusas brancas que são parecidas, e você não precisa de tudo isso. E aí eu já ficava tipo, ai, mas vai ficar me dizendo muito o que eu tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso, eu não vou poder me vestir, tipo, inteira de preto. E eu perguntei, eu cheguei a perguntar para Camila quando ela estava fazendo o processo, eu falei, ai, cá, mas ela não vai ficar cagando regra? Não é um negócio assim? Não é um negócio assado? Ela falou, não, é muito personalizado. E aí ela trouxe essa questão de que é sobre você, o que você gosta, o que você deseja e o que funciona para você, né? E isso é trazer repertório para a pessoa. Por exemplo, além do caso da Camila, que ela falou que tinha medo de ser encaixada em alguma coisa, teve uma Sim, outra cliente também. que falou assim para mim: eu vejo algumas consultoras de estilo, eu sei que tem aí, gente, consultoras muito boas, que eu sou Sim. super fã. Assim como todas as áreas, a gente sabe que tem profissionais excelentes e profissionais que deixam a desejar. Isso tudo, de modo geral, qualquer área. Mas ela falou assim: ah, eu não sei, parece que tem o uniforme da consultora, né? Todas elas usam a mesma combinação, parece que é a mesma coisa, as mesmas cores, tudo parecido. Até ela sentia que as próprias consultoras não tinham um traço distintivo, que elas pareciam todas a mesma pessoa. E isso que você trouxe, Jana, é muito importante da gente pensar que regras são essas? As regras são as suas. As regras são essas que você, quais são as prioridades? Então, essas vão ser suas regras, as suas regras não são as mesmas da Camila. Como eu trouxe o exemplo da cartela de cor. A sua cartela é a mesma, mas você vai usar de uma forma, você vai usar de outra. Vamos tomar cuidado com isso catalogado. São pessoas, não dá para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tive um caso de uma cliente que ela passou por um processo de consultoria de imagem e depois ela me abordou porque ela quer fazer a consultoria de imagem de novo. A gente está, inclusive, em processo, né? E ela falou que, olha, o que a consultora me trouxe, ela me trouxe um diagnóstico de estilo. Falou, você é do estilo tal, e colocou algumas fotos, como se fossem fotos do Pinterest, né? Para me inspirar, mas eu não sei, eu só tenho aquilo de referência. Como é que edita? Por que eu estou te oferecendo aquilo? Qual é a razão pelo qual essa peça funciona para você? Não tinha isso, né? Então você tem, para mim a chave, o coração da consultoria é você trazer para a pessoa repertório. A partir do momento que a consultoria termina, ela vai ter que executar aquilo sozinha. Algumas pessoas, obviamente, têm mais facilidade do que outras, mas elas precisam estar munidas de repertório. É como uma música, uma é mais lenta, uma é mais rápida, uma dá vontade de dançar, uma dá uma emoção, dá até vontade de chorar. Você escolhe o repertório, tá? Então, quem vai temperar isso daí é a cliente. Nós vamos dar o que? As ferramentas, nós vamos trazer para ela validações do que ela já gosta, por que ela já gosta, para ela conseguir representar isso em outras coisas, e a gente vai trazer repertório, é isso. Muito bom. E aí, para a gente já caminhando para o final, né? A gente falou um pouquinho sobre mitos. A Jana comentou alguns mitos aí, né, que existem em relação a estilo. Mas gostaria de que você contasse um pouquinho para a gente de outros mitos. Então, a gente até anotou aqui algumas coisas. Então, a gente tem que seguir paleta de cores, que foi o que você falou agora. Tem roupa para trabalhar, tem roupa para sair, roupa para ficar em casa. Que isso sempre teve na minha vida. Mudou, tá, gente? Mas sempre sempre teve muito isso, assim, essa diferença que não pode. Ah, eu gosto muito dessa peça, mas eu vou esperar um momento especial e aí eu vou usar. E não pode ter peças parecidas também. Então, inclusive, teve até um dia que eu comprei 2 blusinhas, que é tipo peça-chave, e hoje eu uso muito e tal. E aí eu fiquei, será que eu compro? Que são parecidas, né? E no fim eu acabei usando muito, assim. Então, Isso que a Jana trouxe, você falou agora de peças parecidas, né? Que a pessoa, a consultora vai lá e fala assim: você não precisa de 5 camisa branca, né? Só que vamos fazer um adendo aqui. A pessoa fala o seguinte: com uma peça você consegue versatilizar e usar várias combinações. Então você não precisa de várias camisas brancas, porque com uma você consegue fazer aí 10 looks, um exemplo. Só que se você usar essa camisa muito, 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 você vai sujar, você vai lavar, você vai usar.
que vai acontecer? Essa peça vai ficar batida, gasta muito rápido. Então, você vai precisar sim, se é uma peça que você usa muito, você vai precisar sim ter um step ali, um backup para você usar. Então, é de novo, você tem que trazer todas essas informações, não só ser, você não precisa ter. É de fato que às vezes a pessoa vai lá e compra 5 blusinhas, tudo igual, uma de cada cor, porque falta processo criativo, falta repertório. Mas toda aquela coisa, né? Toda regra tem uma exceção, toda a gente tem que olhar na semântica, no contexto, para chegar no denominador comum. E quais são os outros mitos que você costuma ter que quebrar sobre a consultoria de estilo? Que nem esses exemplos que a gente trouxe. Eu acho que o mito principal de todos é esse que a gente falou no começo, de que imagem não é futilidade e que você tem que estar sim, que a aparência importa, que por mais que a pessoa diga que não importa, ela faz sim, ela tem sim uma percepção de você. E, inclusive, as pessoas que falam que imagem não importa, elas têm uma percepção de alguém, isso é o mito principal. A gente falou também de um outro mito, né? Que o preto combina com tudo e que não é. Isso também é um mito, mas aí a gente parte mais para uma questão mais técnica. Agora, da roupa usar, tem roupa de usar em casa, isso é bem polêmico. O que eu, Roberta, penso? Que existe sim a roupa de ficar em casa. O problema é que a roupa de ficar em casa é associada àquela mais velha, rasgada, surrada de toda, que já tá boa para virar pano de chão. Essa sim. Agora, de fato, se eu estou no home office e aí em algum momento eu estou na minha casa, eu vou me locomover entre a minha casa, eu vou sentar no sofá e vou fazer um estudo, que eu estou numa almofadinha confortável e eu quero esse conforto. Eu não vou precisar, eu não vou andar de salto na minha casa, por exemplo, né? Se eu moro em apartamento. Então, sim, eu vou selecionar ali itens que tragam o conforto do meu lar. Agora, pensar, esse é o problema. As peças serem velhas. Isso, gente, em nenhuma ocasião. Até na hora de dormir. Dormir é tão bom, prazeroso, aquele pijama furado. Não, tem um pijama quentinho, bonitinho, confortável, mas que ele esteja em dia, né? Isso é bom. Qualquer momento, a primeira pessoa que observa a gente somos nós mesmos. Então é justo que não importa se você mora sozinha, se você mora só com as pessoas, ou que é um gesto de carinho, sabe? A gente se vestir bem, um gesto de carinho com a gente e com quem tá ali do nosso lado também. Não é bom, a gente não gosta de olhar para as coisas belas. Quando eu tô falando de belo, não tô falando de feio ou bonito, tô falando de coisa bem alinhada, harmônica. Porque conceito de belo, como eu falei, é subjetivo de uma pessoa para outra. Mas é sim um gesto de carinho aí. Ficou branco aqui, né? Voltou. Eu ia falar uma coisa, eu fiquei desconcentrada agora. Eu tô só pensando aqui nas minhas blusas de moletom velho, a legging que já tá toda puída, mas é o tipo de roupa que eu uso, tipo, no domingo, que eu falo, cara, tudo que eu quero é descansar, eu vou ficar deitada no sofá. Então, sim, é essa roupa, sabe? Mas tem muito isso. No dia que eu tô um pouco mais ativa, que eu quero. Vou trabalhar, vou fazer algumas coisas por mim, dos meus projetos, eu sou um pouco mais arrumada. Porque dá essa diferença, né? Dá Até sim. no jeito de pensar. Eu não vou nessa pegada de que tem que ter, não tem roupa de usar em casa, porque tem sim. Para mim, ela tem, vai ser sim uma roupa que a gente não vai usar para sair, mas a gente tem que ter aí esse ponto de alerta, né? Até qual é o limite dessa roupa? Velha, vamos dizer assim, né? Existe uma diferença entre roupa velha no sentido de idade, ser antiga, ter muito tempo de uso, e a roupa velha de não estar mais em condições de ser usada mesmo. Se você vai lá ver, tem um furinho, você faz assim, ela já rasga toda. Então dá para ter esse conforto, né? De colocar a legging, de colocar o moletom, mas que ele esteja em dia, que ele esteja ok. Então, Rô, para a gente caminhar para o encerramento, que eu fico muito triste, porque ainda tem muito assunto. Ai, sempre, né? A gente vai ter que reconvidar muitas convidadas, porque esse é mais um assunto que dá muito pano para manga. Tava até brincando com a Ká que um dos mitos que a gente precisa quebrar é que todo mundo se veste muito mais elegante no inverno. Isso é uma Isso coisa é que um eu não mito me sinto. total, nossa, isso é mito, 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 Eu mito não me mesmo. sinto nada elegante com Mito! 5 camadas, 3 Não. calças, sabe, gente? Não, Mito, não. mito, muito mito isso, com certeza. E um mito, meninas, também que é bem assim interessante a gente trazer aqui é justamente alguma coisa que acontece até entre as próprias mulheres.
As mulheres gostam de falar sobre imagem, as mulheres gostam de falar sobre estilo, as mulheres se preocupam com a beleza, mas ao mesmo tempo tem esse estereótipo de se ela falar sobre isso, ela está sendo fútil. Então a gente tem que quebrar isso. Isso também é mito. Não, não é futilidade. É um assunto legal, é um assunto que traz discussão, é um assunto que puxa outras coisas, né? Vocês viram que se a gente ia se aprofundar aqui falando de imagem, quantos outros aspectos de áreas correlatas a gente traz pensando nessa questão, né? Então, esse mito aí que imagem é futilidade, cuidado com a aparência, jamais. Não, porque eu tô me segurando aqui, desculpa, Jana, mas Não, tô me pode falar. segurando para não puxar outro assunto, que é do cuidado. De o que você falou, né, da roupa rasgada e tal. Eu tinha muita roupa rasgada, furada. Mas é isso, né? O cuidado que você está dando para si mesma, né? Que você está se dando todos os dias. Mas Quando a não vou gente entrar. compra aí, por exemplo, um pijaminha novo, aí você pega e fala assim, ai, vou dormir, vou tomar um banho, vou colocar meu pijama no... Você não sente um prazer, uma coisa boa, sabe? Aquela sensação gostosa, você fala, nossa, tô me sentindo tão bem com esse meu pijaminha, vou deitar no meu sofá, vou ler um livro, vou assistir, vou fazer alguma coisa. Gente, vai falar que isso é futilidade? Bem-estar? Quando bem-estar vai ser futilidade? É claro que qualquer coisa em excesso tem algo de errado, né? Então, a pessoa fazer qualquer coisa relacionada à aparência em questão de excesso, aí a gente vai entrar em outros tópicos, outras áreas, né? Mas se a gente olhar na semântica mesmo do cuidado, a gente só vai ver coisas positivas. Mexe muito com a nossa autoestima, né? Mexe Com toda muito com certeza. essa autoestima. E Rô, para quem quer começar a se conhecer um pouco mais, a entender um pouco mais o seu estilo, a pelo menos refletir mais sobre essas coisas, que dicas que você dá para a pessoa começar? Por onde que ela pode começar? Primeiro, começando seguindo a minha página no Instagram. Maravilhoso. Que ela vai encontrar referências lá. Mas é se questionar. Sempre se questionar. Quando a pessoa pegar uma calça que ela fala assim, nossa, essa calça me cai tão bem, essa daqui nem tanto. Olha no espelho e tenta procurar. Por que que ela acha que aquela calça cai bem? Ah, é o tecido? Ah, é a altura da cintura? É o corte? Vai ter respostas. Por que que ela se sente tão bem com roupas coloridas? Ah, quando eu uso roupa colorida eu me sinto mais representada. Por quê? Você se sente mais feliz? Você é uma pessoa mais alegre? Você sente que mais coloridas pessoas te acessam com mais facilidade? Ou não, eu me sinto melhor com as neutras, porque eu sou uma pessoa mais discreta, mais contida. Começa a se questionar tudo que você gosta e tudo que você não gosta. E aí, quando você começa a descobrir esses porquês, você passa a ser mais seletiva nas escolhas, porque você sabe o que funciona e o que não funciona. Outra coisa também, tomar cuidado com muita informação. Seja criteriosa. Escolha bem o que você quer acompanhar, o que você quer filtrar, porque quando a gente vem com muita gama de informação, é muita coisa. A gente fica perdido. Então, comece a filtrar esse assunto, sou entusiasta desse assunto, vou filtrar quais são as referências que eu quero procurar isso. E aí, quando você diz muita informação, só para deixar claro para todo mundo, é quando você tá, tipo, tem as camadas, tem as estampas, e aí tem um monte de colar, e aí tem um brinco grandão, e muitos anéis, e a bolsa chamativa, não. Não, eu falo no sentido de consumir informações na questão, porque isso é muito pessoal de estilo, de consumir informações do conteúdo. Então, eu sou entusiasta do assunto. Aí eu vou seguir 30 consultoras de imagem, né? Eu vou seguir, a pessoa, sei lá, vou seguir 20 nutricionistas. Dessas pessoas, já que você filtra um pouco, vai afunilando o que você se identifica mais. É claro que eu sempre falo que a gente nunca pode colocar nosso estilo no cliente, mas, de fato, a gente sente uma identificação com algumas pessoas. Então, procure seguir, acompanhar mais essas pessoas que você sente mais identificação, para você não ficar muito perdida com muita informação e não conseguir executar nada. Porque, de fato, a gente consegue aprender muita coisa aí na internet de forma gratuita, é maravilhosa, só não aprende quem não quer, né? Então, mas seja criterioso naquilo que você acompanha, que você segue. Ai, maravilhoso. Ai, Adorei. Amei, muito bom. A primeira coisa que eu vou fazer é começar a colocar roupas no orçamento. Olha só, uma coisa que eu não fazia,
Comecinho de junho já tá aí, já ia fazer um Vamos planejamento. quebrar aquilo de pegar e ficar assim, ai, queria tanto levar essa blusa, ai, vou levar, vai. Aí a gente fica assim, como se nós mesmos tivéssemos outra pessoa nossa, assim, né, falando, olha, você tá levando, você não pode, você não tem dinheiro, ou qualquer coisa na nossa cabeça, né, ó, você não precisa, seu guarda-roupa tá cheio. E você fala, não, posso levar com tranquilidade, porque isso aqui tá no meu orçamento, eu amei essa peça, olha o autoconhecimento, você fala assim, eu sei que vai funcionar, eu sei que ela vai combinar com outras roupas, eu sei que eu vou ter essa sensação prazerosa quando eu vestir essa peça, e eu tenho dinheiro para isso. Aí você faz, é uma delícia, imagina, sabe? Você tem que pensar assim, se me dessem um cartão, né, com X dinheiros de limite, eu pudesse comprar sem culpa, essa é a sensação que a gente tem que ter ao comprar, que aí vai ser uma compra prazerosa. Ai, Rô, muito obrigada. Foi muito bom, de verdade, amamos. A gente já estava falando aqui que foi uma aula, né? Foi muito bom mesmo. E aí tem assunto para outros podcasts, outros episódios, como a Jana falou. Muito obrigada. E aí fala um pouquinho, né? Como que as pessoas podem te encontrar? Vende aí seu peixe. Bom, então as pessoas me encontram lá na minha página do Instagram, tem o WhatsApp na bio, @RobertaLimaConsultoria. Como eu falei para a Camila desde o começo, né? Já tem mais de um ano, né, Camila? Que a gente se encontrou aí pela primeira vez. É um trabalho totalmente personalizado, então não vai ser lá igual um pacote de academia, né? Treina 5 vezes, 3 vezes, como couber aí no seu dia, né? Você pode usar academia livre? Não. A gente analisa quais são os objetivos que a pessoa busca e monta aí esses serviços de forma personalizada, tá? Tudo seguindo aí os objetivos com tudo isso que a gente trouxe durante a conversa. E é personalizado, inclusive, o orçamento, né, Rô? Então, se a pessoa não consegue fazer, tipo, o pacote completo, ó, eu vendendo aqui, fazer o pacote completo, pode fazer, sei lá, isso, até porque nem todo mundo tem a necessidade de passar por todos os serviços. Tem pessoas que elas querem o direcionamento e as etapas práticas, elas falam, eu consigo executar sozinha. Eu preciso só saber o que eu tenho que executar. Tem pessoas que falam, eu não quero... Já teve cliente de falar assim para mim, Roberta, eu não quero que você faça a triagem do meu armário, porque eu não quero absolutamente nada do que tem lá. Aí eu falei, mas você tá segura? Você não quer nem que eu dê uma olhadinha? Não, eu não quero mesmo. Ela não queria, ela falou assim, eu quero, e ela tinha orçamento para poder montar um armário novo. Ela falou, não quero, vai ser uma perda de tempo, eu prefiro que a gente já parta logo para as compras novas. Ela falou, tem coisas que já nem me servem mais, né? Não vale a pena. Então, assim, a gente tem que passar pelas etapas que a pessoa precisa, não só para cumprir protocolo. Sim. Maravilhoso. Ai, Rô, muito obrigada. Que aula. É muito importante a gente falar dessas coisas, né? Para ir quebrando esses estereótipos e abrindo a nossa forma de pensar com relação à moda, com relação à nossa autoimagem, o quanto ela está relacionada com a nossa autoestima. E foi maravilhoso. A gente vai falar mais sobre isso por aqui. Você estará de volta daqui a um tempo. Obrigada, meninas. Eu adorei, eu adoro conversar desse assunto. Vocês sabem, né? Parece que eu tô no sofá mesmo, assim, trocando ideia, falando. Foi muito bom, espero de verdade ter ajudado aí. E aí, de fato, né, desassociar, esse sempre vai ser meu objetivo, desassociar os cuidados com a imagem atrelados à futilidade, porque eu sei que a aparência importa sim, faz bem sim para várias áreas da nossa vida, né? A gente já falou mais do que muito aí nesse momento. E é isso. Obrigada, Rô. Obrigada para quem escutou o episódio até aqui. E, gente, lembrem-se de compartilhar esse episódio, seguir o nosso canal para quem está ouvindo aqui no Spotify, avaliar com 5 estrelinhas, que ajuda a gente a crescer e o trabalho da Rô e a mensagem que a gente está querendo passar com esse episódio a chegar a mais pessoas. É isso, gente. Um beijo. Obrigada, beijo. Beijos.